Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos para mais um Encontro Espírita. Estamos aqui neste momento dando início a uma reunião. Costumeiramente nós fazemos nessa reunião e pelo Encontro Espírita, segundas e quintas-feiras. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Segunda e quintas-feiras, às 8 horas e 15 minutos. Sejam todos bem-vindos. Mari, boa noite, querida. Estamos aqui hoje no comando do Encontro Espírita. Nós vamos trazer uma convidada muito especial, a nossa querida Dora, do Café com o Evangelho, uma querida amiga que nós tivemos a grata satisfação de conhecer a Dora pelo Home Office Espírita, olha só. Boa noite, Diego, seja bem-vindo. Boa noite, Cláudia. Enquanto nós vamos aguardar a nossa querida amiga Dora chegar, eu vou fixar o comentário aqui para a gente também não perder o foco, né? Senão já viu. Abençoa também, olha só que tema importantíssimo. Abençoa também é uma mensagem do nosso querido Emmanuel. A nossa convidada já chegou na área. Boa noite, Dora. Vou te adicionar, tá bom, querida? Vou trazer você aqui para vir fazer um bate-papo conosco. Vamos aguardar a nossa querida amiga. Enquanto a Dora chega. Olá, boa noite. Olá, você. Deixa eu afastar um pouquinho mais aqui para eu... Opa, ao contrário, acho que tem que subir mais um pouco. Aí... As tecnologias. Tudo bem com você? Beijo, boa noite. Tudo indo, né? A gente vai levando, graças a Deus, com o trabalho, a gente vai seguindo em frente. Mas é difícil estar tudo bem no meio de uma pandemia, né? Estou com certeza. Meus pais estão com suspeita de Covid, minha irmã cometida, a gente fica com o coração na mão. Mas... É verdade, viu? Trabalhando que a gente se fortalece, e cá estou, para que eu possa receber nesse estudo com você mais do que eu consigo sozinha, né? Então, é muito importante a tarefa para que a gente se sustente nesse mundo de provas e expiações aí. É verdade, viu? Fazer a saudação do Henrico e da Martiele, nossa querida amiga Martiele, que também faz parte do projeto do Encontro Espírita, está aqui conosco. Ela estava acompanhando a palestra da casa dela lá de Dores de Campos e acho que deve ter terminado, ela já está aqui conosco. Então são queridos amigos que fazem parte desse projeto Encontro Espírita, que você já conheceu também a Martiele pelo Café com o Evangelho, não é mesmo? Exato. Boa noite a todos que já estão conosco. Boa noite, Martiele. E todos os demais. Diga você quem é você, né? Porque eu te conheço. Quer dizer, na verdade, Dora, é a primeira vez que a gente está nos falando assim, nesse momento, assim, né? Porque a gente já se conhece, mas nunca estivemos juntos na mesma live, né? Até no café, quando eu fui no café, não era você que estava lá, estava a Lê. Isso, exato. Eu sou a Dora, sou de Rio das Ostras, do estado do Rio de Janeiro. Sou trabalhadora da Casa Espírita Suave Caminho. Sou a idealizadora e uma das administradoras do Café com o Evangelho, junto com o Marcelo, com o Henrique, com a Lê. Nós fazemos uma escala e nós temos o costume de não olhar quem são os convidados na hora de fazer a escala, que é para não ter predileção, né? Que é para a gente não ficar escolhendo, porque são todos muito queridos. A verdade é que a gente queria mesmo estar todo mundo junto sempre. Só que aí não dá para fazer uma hora de live só com tanta gente na tela. Aí a gente tem que se dividir, mas é muito gostoso. Tanto assistir quanto trabalhar é muito bom. Eu participei e confesso, muito gratificante mesmo, viu, Dora? Muito gratificante. A gente acorda cedo, porque você tem que entrar um pouco antes também. Mas essa preparação de você acordar cedo para participar do Café com o Evangelho não tem preço, gente. Eu falo, é muito gratificante mesmo, viu? Fiquei muito feliz. Tanto que nós vamos retornar, né, Dora? Em agosto, 12 de agosto, estaremos lá novamente. Isso. Aqui é uma troca, né? A Dora me chamou e falei, tudo bem, mas você veio uma live com a gente pelo encontro. Falei, tudo bem. Agora ela veio, agora eu já vou para o café de novo. Isso mesmo. Vitor também já esteve conosco 2 vezes até. Já.
Flavinha também, a Babi, todo o pessoal do nosso Encontro Espírita. Ô, Dora, eu vou fazer o seguinte, nós combinamos, né, de eu fazer a prece de abertura e você de fazer a prece de encerramento antes da gente partir para o estudo da noite. Deixa eu te perguntar isso, eu não perguntei para você, você tem algum compromisso na sequência, alguma coisa assim? Porque a gente tem que respeitar o horário do convidado também, né? Porque às vezes o convidado tem um compromisso na sequência, alguma coisa assim, para a gente saber mais ou menos. Eu não, tem muito tempo que eu não faço live no Instagram, assim, sendo a que prepara a live. Eu tenho ido como convidada. Então, eu não sei, na minha época, o Instagram permitiu 1 hora só. Ele aumentou o tempo? Aumentou um pouco o tempo, mas a gente normalmente trabalha 1 hora, né? Então, vamos em torno disso. Eu digo assim, você às vezes tem algum compromisso na sequência, alguma coisa assim? Porque a gente pode... Meu compromisso chama Alice, Sofia e Jéssica. 3 crianças que estão lá embaixo com o Henrique. Mas elas esperam cair, não tem problema não. Tá certo. Ô, Dora, então nós vamos aproveitar neste momento, né, que você está falando, inclusive, dos seus familiares com suspeita. Olha, a Babi, nossa querida amiga, chegou também. Boa noite, Babi. Aproveitando que seus familiares estão com essa suspeita e a gente sabe quão difícil é esse momento, né, a angústia. Vamos então, né, vou fazer a nossa prece e a gente entra em sintonia com a espiritualidade e certamente nós não estamos sozinhos. A espiritualidade, neste momento, vai estar auxiliando, dando o suporte necessário para a equipe médica e espiritual possa dar o amparo para eles aí, né, que se Deus quiser, tudo vai correr bem, né? Vamos então. Então, gente, queria convidar a todos para que eles se sentirem confortáveis, fechar os nossos olhos, mentalizarmos ao nosso lado a doce presença do nosso Mestre Jesus. Jesus disse, vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Sim, Mestre, encontramos-nos aqui, irmãos, corações queridos, necessitando do seu amparo, da sua proteção. Auxilia-nos, Senhor, na nossa jornada, auxilia a nossa querida Dora e os seus familiares, que a equipe médica espiritual possa passar uma visita, ampará-los, auxiliar na recuperação, na certeza, Mestre, que está amparando a cada coração querido, não só de lá, de Rio das Ostras, dos seus familiares, mas também por todo o nosso planeta, com tantas pessoas que passam por provações, por tantas dificuldades. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus e em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. E assim vai ser, com certeza. Dora, como a nossa querida Babi fala, boa noite, Carol, que está chegando também, Suene, Bárbara Mota, Gabriela Mulê. Gabriela também você conhece, né? Com certeza. A cientista espírita? Ela mesma. Imaculada também chegou aí. Bom, como a Babi fala, a convidada manda na live. Então, eu fico que nem o Lucas Gabriel diz, né? Como os pinguins de Madagascar, só sorrindo e acenando. Não, tô brincando. A gente faz uma interativa, mas você é a convidada, você tem toda a liberdade, né, de conduzir a live de um jeito ou de outro. Fique bem à vontade, tá bom? Muito bem. É parecido com o café, né? A gente tem um texto roteiro e através dele a gente vai fazendo as ponderações, as reflexões. Para começar, eu acho assim, divino o nome do livro que vocês estão estudando, que é o Coragem, né? Porque para seguir a rota traçada pelo nosso Mestre Divino, é preciso uma coragem que não é aquela coragem dos grandes heróis fortes, né? Aqueles que se impunham pela força, aqueles que se faziam ser notados pela sua bravura.
é uma coragem silenciosa, é uma coragem de vencer a si mesmo. E para que a gente possa colocar em prática o que o texto de hoje nos propõe, é preciso coragem. E esse texto está intitulado Abençoa Também, não é isso? Exatamente. Que Babi me passou. Esse texto é o texto número 25 desse livro, Coragem, e ele é dividido em 3 partes, e eu acho que a gente pode comentar as 3 devagarzinho. Perfeitamente. Perfeito, então vamos lá, né? Na primeira, Emmanuel começa a nos dizer assim: diante das vozes e dos braços que te amparam na enfermidade, coopera com os instrumentos da cura, abençoando a ti mesmo. Em qualquer desajuste orgânico, não condenes o corpo. O operário há de amar enternecidamente a máquina que o ajuda a viver, lubrificando-lhe as peças e harmonizando-lhe os implementos, se não deseja relegá-la à inutilidade e à secura. Não é isso? Exatamente. Então, Emmanuel vem nos dizer que é preciso esse movimento de amar-se para que a gente consiga perceber no nosso templo físico a benesse divina, né? O quanto que Deus foi bom e misericordioso em nos dar e nos permitir a encarnação do corpo que nós temos. Aí alguém pode dizer assim: ah, Dora, é porque você não conhece a dor que eu tenho nas minhas articulações. Eu tenho amigos que sofrem de fibromialgia, né? E sentem muitas dores. Como que eu vou ser grata por isso, né? A primeira frase nos lembra: coopera com os instrumentos da cura, abençoando a ti mesmo. É imprescindível que nesse movimento em que você busca a cura, ninguém quer ficar sentindo dor, né? Você não faça aquela condenação à enfermidade ou uma condenação ao corpo que tenha tido algum processo de deficiência na sua formação. Que você ame-se do jeito que você tem e com as possibilidades que você tem, né? Exatamente. Quer falar, Luiz? Eu acho muito importante, né? Aquela questão muito antiga, né? Que as pessoas pediam a bênção para os avós. A bênção, meu pai, a bênção, meu avô. E a gente sempre, e ele sempre assim, Deus te abençoe. O meu avô era quase que praxe. Você chegava na casa dele, minha mãe falava: pede a bênção para o seu avô. Principalmente meu avô materno, né? O avô paterno já não tinha tudo isso, era um lado mais amigável, né? Mas o avô paterno tinha aquela... Você pede a bênção para o seu avô, a bênção para a sua avó. E aqui uma coisa muito interessante, né? A gente abençoar a gente mesmo, né? A gente às vezes esquece desse lado, né? A bênção, quão importante é essa graça que vem da espiritualidade, né? De Deus nosso Pai. Esse lado de ser abençoado, né? Travou, acho que adora um pouco. Será? Deixa eu ver por aqui se... Vou aguardar um pouquinho, acho que a Dora travou. Deixa eu ver aqui. Quem travou? Fui então, eu? Não sei, eu não sei. Para mim você travou, mas agora vamos em frente. Finalizou, né? O livro Conduta Espírita é um livro que foi psicografado por Valdo Vieira e através da mediunidade do Valdo, mas quem fazia as lições era o espírito André Luiz, né? Sim. E ele tem 2 capítulos, um que é perante o corpo e perante a enfermidade. No perante a enfermidade, ele fala uma coisa muito interessante, que diz assim: aproveitar a moléstia como período de lições, sobretudo como tempo de aplicação dos valores alusivos à convicção religiosa. O momento em que a gente está muito bem, ele é um momento em que normalmente a gente tem mais facilidade de fazer besteira, né? Exatamente. Quando a gente está muito bem financeiramente, é mais fácil a gente gastar com supérfluo, é mais fácil a gente se deixar levar pela vaidade. Quando a gente é muito jovem,
quando tá com a pele muito bonita, né? Aquela juventude, que o corpo tá tudo em cima, é mais fácil a gente se deixar levar, né? Pela luxúria, pela vaidade. Quando tá muito bem, a gente geralmente tropeça com mais facilidade. E muitas vezes a enfermidade, ela vem como um medicamento para a alma, para que a gente pare um pouco, para que a gente pense um pouco, né? E é nesses momentos, normalmente, em que a gente busca mais. A gente recorre ao auxílio da matéria, que é imprescindível, né? O espiritismo, ele apoia a ciência, mas a gente também busca a espiritualidade. Claro, muitos companheiros chegam à doutrina espírita pelo amor. Muitos vêm pela dor. E dentre esses que vêm pela dor, vêm procurando justamente em períodos de enfermidade. O tratamento espiritual, né? A cura pelo passe, pela transfusão de energias, a fluidoterapia. Então, a enfermidade, ela é um roteirozinho que vai impulsionando, às vezes, a gente para os valores reais. Como que a gente precisa abençoar o corpo, porque a gente não faz ideia das razões pelas quais a gente passa pelas coisas que a gente passa. É claro que algumas coisas a gente procura nessa vida, né? Se eu for desregrada, se eu tiver o uso frequente de substâncias que são nocivas para o corpo e depois eu desenvolver um problema de estômago, não é um karma de vida passada, não é porque, eu devo ter feito isso. Não, você estava agora mesmo, há meses atrás, fazendo besteira. Então, é consequência, não é castigo. Mas tem situações, tem pessoas que desenvolvem enfermidades, por exemplo, no pulmão, sem nunca ter chegado perto de um cigarro. Sim. Outros desenvolvem enfermidades no fígado sem consumir bebidas alcoólicas. E aí a gente para e pergunta por quê, né? E, no entanto, pode ser que aquele ali seja a porta para nosso burilamento, para nosso crescimento. É por isso que é tão esquisito a gente pensar, mas eu tenho que abençoar, mesmo se meu corpo estiver enfermo? Sim. Se a gente acredita que Deus é amor, qual pai vai querer o mal para o seu filho, não é? É verdade. E tem um lado também, né? A questão da resignação. Porque você sofrer reclamando, eu sempre digo isso, é fácil, né? A gente é o maior reclamante da vida, né? Reclamamos de tudo. Porque tá sol, porque tá frio, porque tá chovendo, porque faz tempo que não chove, né? Só coisas corriqueiras, né? Um exemplo. Então, e ainda quando vem uma enfermidade no corpo, é raro as pessoas aceitarem aquela dor como um instrumento de renovação, de crescimento espiritual. Porque às vezes, por exemplo, veio com aquele problema, não que a pessoa, por exemplo, ela já teve uma situação que aconteceu no passado, em vidas anteriores. Então veio com aquele problema justamente para ela dar uma segurada, para ela não entrar de novo no mesmo. Vamos pensar, uma pessoa que teve um problema no fígado, ela já não vai poder mais se dar ao luxo de comer qualquer coisa, beber qualquer coisa. Ela vai ter que ter uma vida um pouco mais regrada, justamente para ela não se perder de novo só no aspecto físico, a gente está dizendo, né? Mas aí tem todo o lado espiritual por trás. Mas é claro, como você disse, não dá para falar que é tudo coisa do passado, né? A pessoa acabou de 2, 3 meses atrás fez uma situação errada, vai colher hoje, né? Não vai esperar uma outra encarnação para resolver aquele problema, né? As coisas são mais diretas às vezes, né? Exatamente. No livro Psicologia da Gratidão, que é da Joana de Ângeles, pela mediunidade do Divaldo, ela fala sobre 3 coisas sobre a gratidão muito importantes da gente exercitar. Ser grato pelo bem que nos chega. Esse é fácil, né, Luiz? Sim, ai, tranquilo. Senhor, obrigada, Nossa. porque eu estou bem. Isso é fácil. Ser grato pelo mal que nos chega. E esse é mais difícil. Porque como que eu vou ser grato por uma coisa ruim que me chega, né? E ser grato pelo mal que não me chega. Exatamente. Na verdade, abençoar o nosso tempo físico é exercitar essa gratidão. O sujeito que é grato, ele consegue sempre ver os pontos positivos das coisas, né?
E até assisti uma certa vez uma palestra em que a colega falava isso, né? Como que eu vou ser grata pelo mal que me chega? Puxa vida, imagina, eu tô vindo para um evento e fui assaltada no caminho. Como eu vou ser grato? E aí o mentor vai e fala assim, seja grato, porque foi assaltada, mas não fizeram nada com você. Aí você para e pensa, né, realmente. Mas e se eu fui assaltada e fizeram alguma coisa comigo? Seja grato, porque você foi assaltada, fizeram alguma coisa com você, mas você não desencarnou. Sim. Realmente, poderia ser pior. Mas e se eu desencarnei no assalto? Seja grato, você não morre. Sim, a vida continua. Se você desencarnou ali, é porque era um ciclo que precisava se fechar naquele momento. É a certeza da bondade de Deus e da justiça divina. O exercício da gratidão é aceitar o que vem. É claro que a gente não vai cruzar o braço, né, Luísa? E falar assim, Senhor, obrigada por essa doença e vou ficar aqui parada. Sim. Não. Tem que ter o movimento da cura. Dora, o Henrico falou uma coisa, exatamente aquilo que a gente falou, que a mãe dele desencarnou ano passado, vítima de um câncer do pulmão, sem nunca ter fumado ou convivido com fumante. E colocou um pouquinho ali em cima, eu tinha papado mosca e não tinha visto. Justamente, né? E aí são coisas que você pensa, fica se perguntando o porquê. Acho que não vale a pena, né? A gente catucar esse pretérito, mas ter as lentes da gratidão e aceitar o que a vida nos convida a viver. Vou ler a segunda parte. Vamos lá. Hein? Vamos lá. Abençoa teu coração. É o pêndulo infatigável, marcando-te as dores e alegrias. Abençoa teu cérebro. É o gabinete sensível do pensamento. Abençoa os teus olhos. São companheiros devotados na execução dos compromissos que a existência te confiou. Abençoa teu estômago. É o servo que te alimenta. Abençoa tuas mãos. São antenas no serviço que consegues realizar. Abençoa teus pés. São apoios preciosos em que te sustentas. Abençoa tuas faculdades genésicas. São forças da vida pelas quais recebeste no mundo o aconchego do lar e o carinho de mãe. Quantos e quantos dias passam e a gente não se percebe, né? Não percebe o nosso corpo. Tem gente que tem uma pinta, às vezes, no canto esquerdo da perna, nunca viu. Aí alguém fala assim, o que é isso aí na perna? Não sei. Aí vai no dermatologista para olhar se é alguma coisa, parece ser uma marca de nascença, e o sujeito nem reparou. Tem gente que não se percebe, e a gente muitas vezes não se percebe. Por isso que é preciso ter campanhas, por exemplo, para a conscientização do câncer de mama. A mulher precisa conhecer o seu corpo, precisa saber, mas é assim que o toque no meu seio, ele costuma ter essa sensação, ou isso está diferente, né? A gente precisa se olhar e se olhar com amor. Exatamente. Eu não sou uma pessoa que faço muita meditação não, tá, Luísa? Porque eu fico muito elétrica, tenho muita dificuldade. Você não tem condição, né, com essas crianças aí. Pois é, justamente. Mas, meditação só acho que foi da meia-noite às 6, olha lá ainda, né? Exato. Mas algumas vezes, uma vez ou outra, muito raramente, eu coloco meditação guiada no fone de ouvido para dormir. E eu acho muito interessante, porque essa meditação, quando ela é guiada, né, que você fica imaginando aquela luzinha no topo da cabeça, aí na testa, e não sei o que, você vai começando a perceber o seu corpo. Você sente o toque do seu corpo na cama. Nós estamos sentados agora, né? Mas nosso cérebro não fica prestando atenção no toque que a gente está tendo na cadeira, no toque que a gente está encostando, né? Quantos problemas de coluna, porque a gente não tem a postura direita, porque a gente não se percebe, porque fica tudo enganchado, enjambrado, e a gente não se cuida. É verdade. Nosso corpo é formado por várias células de pontos de energia vibrantes, né? Que se comunicam com a gente o tempo todo, que reagem aos nossos pensamentos, e a gente ignora, negligencia tanto.
E o que é interessante, Dora, é que ele coloca assim, ele vai colocando cada parte, né? Ele vai falando do coração, do cérebro, dos olhos, do estômago, das mãos, dos pés, das faculdades genésicas. Quer dizer, coisas que às vezes a gente, por exemplo, o nosso coração está batendo e a gente não, né, esquece de abençoá-lo, de agradecer, o raciocínio claro, agradecer a visão que a gente tem. Quantas pessoas não têm a possibilidade de enxergar, né? Então eu acho que tanto abençoar como agradecer os nossos órgãos físicos, né, que são bênçãos que estão colocadas para nós e passam tão desapercebido como a respiração. A gente não presta atenção na nossa respiração e quão importante é a nossa respiração. Sermos gratos pelo ar que entra, pelo que sai. E você não precisa nem fazer uma meditação. Você pode, cada vez que você inspira, você mentaliza que você está recebendo boas energias. E quando você expira, você está eliminando as toxinas que você acumulou ao longo do dia, né? Só o ato de respirar, prestando atenção e ser grato pela oportunidade de respirar já é uma bênção, né? Com certeza. Olha, voltando a esse livro que eu estava lendo, né, da Conduta Espírita, exatamente o que você colocou agora, né? Uma das coisas que ele coloca perante o corpo é justamente isso. Sempre que lhe seja possível, respirar o ar livre, tomar banho de água pura e perceber o sol farto. Como que a gente, no início da pandemia, eu me recordo que as pessoas estavam mais em casa, né? Hoje em dia a gente já sai um pouco mais para trabalhar e etc. Mas no início a gente ficou bem clausuradinho em casa, né? Como que a gente percebeu, por exemplo, que a natureza respondeu isso? E a gente parou para observar a natureza. A gente não se dá conta do toque da energia solar na nossa pele. Coisas assim que têm uma capacidade, inclusive, de melhorar a nossa saúde. Tomar sol é saudável. Claro que a gente não está falando em ficar naquele sol de 40 graus no meio-dia, né? Tostando na praia. Mas a gente esquece nos prédios, enclausurados nos escritórios da vida, a gente esquece desse contato do nosso corpo que precisa respirar, né? Que precisa estar em contato com a natureza. Por motivo algum, desprezar o vaso corpóreo de que dispõe, por mais torturado que ele seja. A gente tem muitas histórias dessas, né? De companheiros com diversas limitações, mas que não deixavam de produzir, nunca. Eu tenho o exemplo, né, que a gente faz o projeto lá do Momentos com Jerônimo Mendonça. Isso. E o Jerônimo foi um exemplo muito vivo dessa coisa. Preso num leito de dor, ele viajava pelo Brasil inteiro fazendo palestras, construiu uma creche, uma gráfica, um centro espírita, né? E produziu um trabalho magnífico. Então, preso numa cama ortopédica, mais de 20 anos preso nessa cama, e viajava pelo Brasil inteiro fazendo palestras. Então, ele não permitiu que aquela situação deixasse que ele produzisse, né? Então, tão importante, às vezes, a gente com tanta facilidade, e às vezes não fazemos nem 10% do que ele fez, né, por exemplo. Justamente. Aí dá uma vergonha, né, da gente reclamar. Sim. Que vergonha que dá. Eu tenho um amigo nosso aqui, o Ariovaldo, aqui de Araraquara, que ele fala assim, que de vez em quando ele reclama um pouquinho, ai, eu tô com o meu ciático pegando um pouco, aí ele fala assim, opa, para de reclamar. O meu ciático não é nada perto do que o Jerônimo passava, então para de reclamar. Justo. E a gente se apega assim de uma tal forma, né, que a gente toma posse até da enfermidade. Tem pessoas que dizem assim, a minha gastrite, meu Deus, a minha gastrite. Aí fica comparando com o outro, né? A sua é desse jeito, não, mas você não conhece a minha. Fica numa competição para ver qual que é pior. Justamente. E como que o nosso corpo, às vezes, quer só nos alertar de alguma coisa, né? Uma Sim. dor de estômago pode falar muito mais do que simplesmente a enfermidade física. A dor de cabeça geralmente está apontando alguma coisa que a gente precisa perceber espiritualmente mesmo, né? De acordo com o nosso comportamento. A minha avó sempre dizia que quando a gente estava assim,
quando perdia a voz ou quando tinha dor de garganta, era alguma coisa presa para falar e que a gente não falava. Então, eu acredito muito nessas coisas, sabe? Quando você guarda mágoa, quando você guarda rancor, guarda onde? O espírito está habitando esse templo de carne. Tudo que a gente guarda, extravasa. Ninguém guarda para sempre. Nem um segredo, quanto mais um sentimento. Aquilo exterioriza. De uma forma que tantas vezes as pessoas não precisam dizer uma palavra, mas pela maneira como elas olham, ou pela maneira como elas se portam, você consegue saber se a pessoa está feliz, se a pessoa não está. Até se a pessoa está mentindo. Tem pessoas especializadas em linguagem corporal, né? O nosso corpo fala. Realmente fala com a gente. Desvia o olhar, né? Olha para baixo, desvia o olhar. Justamente. O corpo sempre dá sinais, né? Por mais que o sujeito tente disfarçar. É verdade. Na última, não que a gente vá terminar, tá? Mas é só para eu finalizar a leitura ali. Perfeito. Eis que Deus te abençoa a cada instante, no ar que respiras, no pão que te nutre, no remédio que refaz, na palavra que anima, no socorro que alivia, na oração que consola. Junto das células doentes ou fatigadas, não empregues o fogo da tensão, nem o corrosivo do desespero. Abençoa também. E para isso é preciso ter coragem, sabe, Aloysio? É verdade. É preciso ter essa coragem que só a certeza da imortalidade, a certeza de todas as coisas que o Espiritismo nos traz como consolador, isso nos encoraja a olhar para as nossas dificuldades e para daqueles que nós amamos. Como é difícil, né? O Érico colocou a experiência da mãe dele. Como é difícil a gente ter um amigo, um irmão, uma pessoa querida, ou até um desconhecido. Às vezes a gente se compadece mesmo, né? Da enfermidade do outro. Como que é complicado, mas a gente precisa entender que para ajudar, que para fazer o movimento, não dá para estagnar ali. Tem pessoas que dizem assim, eu não poderia nunca trabalhar num hospital de oncologia, por exemplo, né, com câncer, porque eu ia me envolver nas histórias e eu ia ficar ali naquela vibração. A gente precisa estar atento que o auxílio para nós e para os outros, ele não significa que a gente é indiferente às dores, mas que a gente precisa colocar a nossa fé em movimento para entender que tudo isso é passageiro. Verdade. E se a gente abençoa esse momento de dor, se a gente toma essa atitude corajosa de abençoar a dor, a gente se fortalece, né? Ele falou aí na oração que consola. É muitas vezes na oração que a gente toma fôlego para ter essa coragem, né, de seguir em frente. Tem muitas histórias de superação. Tem uma queridíssima amiga que é do Cefac, eu não sei se você já ouviu falar, tem uma página no Instagram do Cefac, e a Priscila Bitarello. Sim, já participei, inclusive, de uma live com ela. É uma querida também. Uma queridíssima. Ela me contou certa vez uma história muito emocionante com um dos filhos dela, que já estava ali desacreditado pelos médicos, né? Quando nascera prematuro. E ela, naquele momento ali de dor, ela abençoou o estado que o filho dela estava. E conversou com ele, que um bebê de dias, né? A gente pensa assim, não vai entender nada. Mas ela disse, olha, se você quiser ficar, fique, que eu tô aqui. Continue. Se você quiser ir e partir, eu vou sofrer muito, mas eu vou entender. Mas se você quiser ficar, fique. Não tenha medo. Eu tô com você, eu vou estar, não importa o que aconteça. Isso é abençoar. É entender que não necessariamente vai ter aquilo que você deseja. Ela estava ali sabendo que poderia acontecer o pior. Mas ela encorajou naquele momento. Essa coragem, ela precisa de fé.
Senão a gente só sabe chorar e se desesperar. O Érico também falou uma coisa, assim, ó, que até na hora da dor, a minha mãe nos ensinou, sofreu sem reclamar, e ensinou toda a família a agradecer independente da situação. Realmente é de tirar o chapéu, né, que a gente fala, né? Porque realmente, né, além de sofrer, a mãe dele sofreu sem reclamar, ensinou a todos eles a agradecer, né? Ser gratos pela oportunidade. Isso é digno dos espíritos nobres, né? Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, realmente, né? E aí a gente fica assim, pensando, será que eu suportaria? Será que eu agiria dessa forma? É por isso que é a cada um segundo a sua capacidade. Sim. Dizem assim, olha, a cruz, Deus não dá a cruz mais pesada do que você possa carregar. Aí a gente para e pensa, Luísio, se Deus não dá a cruz mais pesada do que a gente possa carregar, por que Jesus falou, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados? A resposta é a seguinte, a sobrecarga não é Deus que coloca. A sobrecarga somos nós que colocamos. Exatamente. Quando a gente insiste em ficar botando aquela dor em banho-maria, sabe? Quando você tem, por exemplo, eu perdi a visão da vista direita. Essa é uma cruz que você tem que carregar. A sobrecarga vai ser quando você não quiser mais sair de casa por isso. Quando você não perceber que você ainda tem a esquerda, que você ainda tem os braços, que você ainda tem a perna. A sobrecarga vai ser quando você quiser desistir de tudo, porque eu não posso mais ter a vista direita. A sobrecarga somos nós que colocamos. E quando ele nos faz o convite, venha a mim, vós que estáis sobrecarregados, ele não disse assim, eu vou tirar a sua cruz. Não. Não. Porque ele teve a cruz dele e carregou. Sim. Mas ele nos diz assim, tire a sobrecarga. Carregue somente aquilo que você não tem como tirar. Porque há situações em que a gente não tem o controle. Enfermidades, pandemias. Eu não tenho controle da pandemia. Eu não consigo, no estalar de dedos, resolver o problema mundial do vírus. Mas eu vou me sobrecarregar com isso? O que eu estou fazendo com esse contexto? Ele está aí. Ele é a cruz. Mas o que eu estou jogando em cima dele para deixar ele mais pesado, Exato. mais difícil? A gente precisa tirar essa carga extra. Não tem como abençoar a dor sobrecarregando ela, né? Dora, mas abençoa também, abençoa a pandemia? Sim. O encontro espírita existia antes da pandemia, Luiz? Não. Nem o café. Talvez eu nem acordasse para a vida da possibilidade de fazer. Exatamente. Fazer o encontro espírita que surgiu depois da pandemia é uma forma de tirar um pouco a carga dessa cruz tão pesada que todos nós carregamos. Sim. Eu nunca tinha pensado nisso, viu, Dora? Eu nunca tinha analisado sobre essa ótica. É muito bom, realmente. Você vê, a gente estuda tudo mais, mas eu nunca tinha pensado com essa questão, né? A gente vê no Evangelho, nem todos vós estáis sobrecarregados, tá? Mas eu nunca parei para refletir, para analisar com essa visão que você trouxe para a gente. Que importante, viu? Importante, porque a gente possa colocar isso em prática, né? Porque às vezes a gente vai colocando pesos desnecessários nos nossos ombros, e aí a gente vai, nossa, tá pesado. Claro, a gente fica colocando, né, pesos e mais peso, vai ficar pesado mesmo. Não é a cruz que pesa. A cruz está do tamanho, a medida ideal para cada um de nós. É o sobrepeso, como você está colocando, né? Exatamente. E aí ele colocou muito no texto o corpo físico, né? Aquilo que a gente consegue enxergar. Mas tem também as mazelas, as doenças morais,
que essas aí a gente consegue esconder assim, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e as pessoas não percebem tanto, mas elas estão ali. E elas também têm uma carga, né? Elas também têm uma carga. E falam bem alto, viu? Falam alto. E depois acabam exteriorizando neste corpo físico. É por isso que a gente precisa tirar a carga. Vamos descarregar, abençoar e descarregar. Eu fiquei pensando sobre essa coisa da justiça relacionada às enfermidades. Tem um textinho que é de Emmanuel mesmo, que está no livro Verdade e Amor, de Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos, mas esse é do Emmanuel. E tem um questionamento perguntando a ele qual a relação existente entre doença e justiça. E ele responde que no curso das enfermidades é imperioso venhamos a examinar a justiça funcionando com todo o seu poder regenerativo para sanar os males que acalentamos. Eu tenho certeza, Luísio, que você viveu situações muito difíceis na sua vida, que no momento você pensou assim, meu Deus do céu, não vou dar conta disso. Mas hoje, com o amadurecimento que você tem, você olha para essas situações e fala assim, se não fossem elas, eu não seria o Aloysio que eu sou hoje. Exatamente. Né? Como que a gente precisa delas. E aí eu vou falar uma experiência pessoal, até por conta de maio, que é o mês que nós estamos, e que eu sou militante, além do espiritismo, eu sou militante da adoção. Em 2014 eu me casei. E aí parei de tomar remédios contraceptivos e aquela pressão da família, né? Quando que vem? Quando que vem? E os amigos? Quando que vem? Você não podia dar uma enjoadinha que alguém achava que você estava grávida, né? E não chegava. Aí eu comecei a ficar preocupada, tem alguma coisa, o que está acontecendo, E aí eu fui pesquisar, não encontrei fisicamente nada, nem em mim, nem no meu esposo. E comecei a entrar assim numa espiral de desânimo muito grande, sabe? Por quê? Por quê? Uma vez, Aloysio, olha só como é que a gente é, né? Uma vez eu estava na casa espírita e ficava assim, meu Deus, um monte de médium nessa casa espírita, alguém podia olhar para mim, ter uma visão e falar assim, Dora, tô vendo uma criança aí perto de você, hein, Dora? Tô achando que você vai engravidar. E eu pedi na minha prece, Senhor, me dá um sinal de que isso vai acontecer, né? Eu fiquei naquela psicose afetiva. Sim. Sem abençoar o que ele colocou ali, as tuas faculdades genésicas. Sem parar para prestar atenção que aquilo poderia ser uma porta fechada em que eu estava batendo, mas que havia uma janela do lado que eu não estava enxergando. Até que um dia, olha como Deus é bom, Ele nos permite ver os sinais, Ele nos dá os sinais, a gente precisa estar atento, que os sinais estão ali. Eu assisti uma palestra de um companheiro, que inclusive é o Marcelo do Café, em que ele falava sobre psicose afetiva, e nessa época nós nem éramos amigos. Conhecia Marcelo como palestrante que frequentava lá a casa onde eu trabalho. Sim. E nessa palestra dele sobre psicose afetiva, eu percebi o quanto que eu estava batendo numa tecla e me sobrecarregando. Se a minha cruz era a infertilidade, eu estava botando em cima de mim uma carga, uma culpa, uma coisa que eu nem sabia o que era. 13 de maio de 2018, eu e meu esposo demos entrada no processo de habilitação para adoção. 7 meses depois fomos habilitados. 3 dias de fila, nosso telefone tocou. Olha. Hoje eu olho, depois disso tudo, as minhas filhas já tinham chegado, aí eu descobri um problema que eu tinha realmente, e precisei fazer uma esterectomia, enfim. E eu percebi que eu realmente não tinha condições de ter uma gestação. Mas no momento em que eu abençoei, peguei e descarreguei a minha cruz, eu consegui mudar o olhar. E hoje em dia, eu não me vejo sem as minhas filhas. E eu abençoo o problema que eu tive. Porque foi o que me fez
vou procurar a porta, sabe? Então, como que é importante a gente estar aberto para isso, para abençoar o não que o nosso corpo nos dá às vezes. Sim. Porque pode estar a oportunidade de um sim maravilhoso. E se não fosse nada disso que se você passou, você não estaria no que você está hoje, como você estava dizendo para mim, né? Exatamente. 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 Então Deus é sempre bom e justo. Tem uma passagem no Evangelho que diz: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. E Ele é. A gente só precisa ter olhos de ver. E não é aquela linguagem que a gente fala assim, né? Aquele clichê, né? Vamos supor, se você achei bonita essa passagem do Evangelho, vou fazer uma postagem dela. Não, é uma coisa que é sentida isso, é uma realidade, né? Porque frases bonitas a gente vai encontrar em todos os lugares. Mas entre a frase bonita e ela ser realizada dentro da gente, no nosso coração, no nosso íntimo, é uma grande diferença, né? Faz toda a transformação da gente como espírito, como ser humano, né? Exatamente. Então, assim, a gente faz muitos trabalhos assim de live, né, Luiz? Não faz ideia do que a gente está falando, como que o outro recebe isso. Não sei, das 17 pessoas que estão assistindo a gente agora, se alguém está enfrentando uma enfermidade ou em alguém na família está enfrentando uma enfermidade, né? Então, como que a gente fazendo, trocando essas reflexões, que não são nossas, são de Emmanuel, a gente vem aqui dar só um pitaco, como que a gente consegue, da mesma forma que o Marcelo lá, fazendo aquela palestra, me deu um toque, né? Como que a gente consegue ir fazendo esse movimento e ir despertando. Eu desperto, a Luísa desperta e cada um dos companheiros que estão conosco despertam juntos. E a gente acaba sendo um mero instrumento, né? A gente acaba às vezes falando, sai às vezes até de um pouco do contexto, mas uma razão por trás disso existe, né? Porque a gente não está aqui falando pela gente, né? Não é o Aloysio, não é a Dora que está falando. A gente é mero, como o Lucas Gabriel fala, mero papagaio repetidor de palavras. Exatamente. Isso mesmo. E a gente vai tentando vivenciar aquilo que a gente fala, né? Porque é o grande diferencial. Porque falar, né? A gente fala, fácil. Agora, viver aquilo que a gente fala e sentir no seu íntimo, que é o grande diferencial, que faz a mudança, é onde a gente recebe aquele estou falando, mas eu estou ouvindo. Então isso reverbera dentro da gente, né? Com certeza, justamente. E essa coisa de saúde é muito engraçada, né? Porque eu estava aqui te ouvindo, falando, e de frente para o texto aqui, quando ele fala para nós abençoarmos o coração, o cérebro, os olhos, o estômago, as mãos, os pés, é tão fácil a gente fazer isso quando eles estão saudáveis, Sim. como a gente já falou. E como que a gente acha que a saúde do corpo é suficiente? Por exemplo, né? O bebê nasceu, mas nasceu... eu queria tanto uma menina, mas veio um menino. O importante é que tem saúde. Meu Deus, será que o importante é que tem saúde? Um amigo costuma dizer assim, um meliante consegue pular um muro de 2 metros de altura, roubar um gás de cozinha pesado, botar ele nas costas, pular o muro de novo e sair correndo. Isso é saúde ou não é? Rapaz, o menino tem saúde, né? E o botijão cheio ainda, né? Não é vazio. O que ele tem é saúde, né? Então, será que o mais importante é ter saúde, no fim das contas? Ou será que aquele momento da dor e da doença é o derradeiro momento em que você vai pensar 2 vezes antes de pular o muro e fazer uma besteira, né? Como que a gente não presta atenção no que a gente fala? O importante é ter saúde. Nem sempre. É verdade. Nem sempre. Quem entrou aqui com a gente é a nossa amiga Lisa, aqui de Araraquara, que também vai estar no café com vocês, que eu indiquei para vocês. E a Tânia falou assim, Dora, que a sua história de adoção ajudou muito ela.
Ô, Tânia, estou à disposição para quem quiser conversar a respeito. Depois manda uma mensagenzinha lá no direct e a gente troca figurinha, conversa. É assim que a gente vai despertando, sabe? Desculpa até usar o tempo da live, porque eu ia falar sobre a saúde do meu campo genésico, por isso que eu entrei nesse assunto, né? Mas, assim, isso é um tema muito importante. 1/3 das mulheres sofre qualquer problema de infertilidade. Não quer dizer que sejam inférteis, sejam estéreis, mas tem algum tipo de dificuldade para engravidar. E ninguém fala disso, né? O luto da infertilidade é uma coisa muito silenciosa. E conversar sobre isso desmistifica. Desmistifica a adoção, desmistifica a vergonha que a pessoa tem, às vezes uma pressão da família imensa. Enfim, é importante, estou aberta para quem quiser depois conversar, depois manda uma mensagenzinha no direct lá. É uma ressignificação também, né, Dora? O momento, né? Não é ficar patinando em cima do problema, mas abrindo, como você falou, abrindo janelas, né, para isso, para uma possibilidade. E é muito importante, você vai usando o espaço, já falei, primeiro que o espaço é seu, e outro, não é só seu por acaso, é da espiritualidade como um todo, né? A gente aqui, como eu falei, a gente é mero instrumento, né? Se você veio neste momento, nesta hora, e falar de um tema tão importante, é que tem que ser falado. Isso é muito importante. Tem que ser divulgado, sim, e desmistificado, eu acho tão importante. Porque a gente traz muitos preconceitos sobre vários aspectos. Por mais que a gente fale, eu sou espírita, mas não é ser espírita. O espírita é uma possibilidade a mais, de conhecimento. Eu acho que ainda a gente traz muito preconceito ainda com a gente mesmo, não em relação tanto aos outros. A gente tem muito estigma de algumas situações, isso não, aquilo não, né? E a gente tem que começar a tirar um pouco, né? Não só dos pesos, mas essas roupagens que a gente vai colocando também, né? Essas personas, vamos ficar um pouco mais nu do ponto de vista espiritual, né? Despir desses preconceitos que a gente vai adquirindo ao longo das existências, né? Tá na hora, né? Chegou a hora da gente se despir literalmente desses preconceitos que a gente ainda traz enraizado ainda dentro da gente, né? Justamente. Mas é porque é um movimento, primeiro, nosso. A gente primeiro precisa se aceitar dessa forma, sabe? Para depois despir para o outro. Sim. Hoje conversávamos um pouco sobre isso no café, em relação à dificuldade que a gente tem de se conectar ao outro ser humano, porque eu tenho muito medo de que ele perceba de verdade quem eu sou e não me ame quando descobrir quem eu sou de verdade. Então, primeiro eu preciso me aceitar. Eu não posso depender do amor, da amizade da Luísio. Eu preciso me conectar com ele, sem vergonha de ser quem eu sou, ou de dizer o que eu penso da forma mais amorosa possível. Mas se eu não me abrir, essa relação vai ser rasa. Sim. Não vai ser a conexão que a gente precisa buscar uns nos outros, né? Mas é porque é difícil esse movimento. A gente muitas vezes não se aceita. A gente muitas vezes entra num estado de negação, e o negacionismo é uma coisa muito em evidência agora. O negacionismo, os negacionistas da pandemia, né? E existem pessoas que negam os seus estados de enfermidade. Não Sim. aceitam diagnósticos. Não, eu não tenho isso. E não procura tratamento porque nega, porque tem vergonha. Você quer ver uma coisa? Até pouco tempo, acho que hoje em dia ainda existe, mas é menos, as pessoas soropositivas, HIV positivo, né? Uma vergonha de dizer que tinham. Muitas pessoas quase que falavam baixinho quando precisava responder uma anamnese ou quando precisava numa consulta médica, alguma coisa assim dizer, uma coisa que tinha todo um milindre, tinha um rodeio para poder se falar, uma questão de autoaceitação. Muitos companheiros desencarnaram dessa enfermidade por não se aceitarem. E aí, não se aceitando, não buscavam o tratamento adequado. Exatamente. Eu tive na minha um tio que negou ter essa enfermidade e não se tratou, porque ele não aceitava que ele tivesse sido contaminado, né?
Como que é importante... Como se a única forma de contaminação fosse de uma forma, vamos supor, promíscua, que não é verdade. A transfusão de sangue, N fatores pode acontecer numa situação dessa. Ainda que fosse, assumir a sua responsabilidade. Eu peguei Covid, mas também eu estava assim, todo fim de semana numa festa de 200 pessoas, estava em festas clandestinas, assumir a sua responsabilidade. Até agora, existem companheiros com uma negação da pandemia, até no sentido de, e aí a gente escuta histórias, né, das pessoas estarem contaminadas, mas não quererem falar que estão com medo de como as outras pessoas vão reagir. E aí você vê, né, algumas pessoas que trabalham em casas de família já relataram que foram trabalhar, os patrões estavam contaminados e não contaram. Olha só. Com medo, enfim, por N motivos, né? Esse negacionismo, ele faz um mal para o outro, com quem eu não me conecto, e para mim, que não me aceito. Por isso que a gente precisa se aceitar. E quando a gente fala de corpo, né? A gente precisa largar um pouco a vaidade, largar um pouco as coisas que a sociedade nos obriga, de que a gente tem que botar uma roupa de praia e tem que ficar bem na foto do Instagram, porque senão não há filtro que resolva. Isso é uma bobagem. A gente tem um corpo e é esse o corpo que a gente tem. Vamos cuidar dele da melhor forma possível, mas sem exageros. O exagero é muito prejudicial. E normalmente ele fala muito sobre o nosso interior. Pessoas extremamente preocupadas com sua aparência física são pessoas enfermas por dentro. Mentalmente enfermas. Ô, Dora, eu vou fazer dois comentários aqui da Tânia, que ela colocou aqui também, né? Eu falo demais. Que benção estar ouvindo vocês. Não, que está falando de mais nada. Ela colocou assim, ela esteve grávida 2 vezes e perdeu os bebês. Ela fala, pena não ter pensado na adoção quando era mais nova. Ô, Tânia, acho que você pode fazer isso que a Dora falou. Depois manda um direct para a Dora, conversa com ela. A Dora vai te dar bastante orientações. Às vezes não é tão por aí, né? Não é pela questão da idade. Tem uma série de fatores, né, Dora, que acho que pode dar uns bons esclarecimentos para a Tânia. Com certeza. Te agradeço até o espaço e a possibilidade de falar nisso. Principalmente em maio, que é dia 25, a gente comemora o Dia Nacional da Adoção. Não para dizer e levantar a bandeira de que a gente é bonzinho, de forma alguma, porque não é uma caridade, mas para que a gente consiga curar essas coisas engessadas da sociedade, né? Para que a gente consiga se abençoar nas nossas limitações. E olha só, é uma coisa libertadora para todos. Não que você seja obrigado a adotar, porque é o mês da adoção e está se falando nisso, mas como que você abre um leque na sua mente, né, para perceber as possibilidades. A gente fala de adoção, mas existe o apadrinhamento afetivo, que não é necessariamente uma adoção, e que você pode ter vínculos com adolescentes e crianças e auxiliá-los. Enfim, aí eu já vou começar a falar de outras coisas que não tem a ver com o nosso corpo físico aqui, com o texto de Emmanuel. Mas você é a dona da live, você pode falar o que você quiser. Então, meu amigo, conte-me mais. Eu já esgotei, olha, eu trouxe 2 livrinhos. Não, eu estava pensando exatamente nisso, viu, Dora? Eu falo assim, tem 2 pessoas que eu fico impressionado, você e o Vitor Von. O Vitor Von, você dá um texto para ele, ele já traz mais 2 ou 3 também, e vem em complemento. Isso que é tão importante, tão gratificante, enriquece tanto o estudo, que a gente não fica somente no texto, né? Se bem que o texto dá para a gente comentar até amanhã cedo, se você quiser dissecar em partes, né, claro. Mas a gente fica muito contente com a sua contribuição, com esse projeto que você está fazendo de divulgação também da doutrina, aí no Café com o Evangelho, na casa lá de Suave Caminho, que eu acho um nome tão lindo, né? O centro de vocês lá, tão envolvente. Tive a possibilidade, o prazer também de fazer uma palestra lá, virtualmente, claro, né? Quem sabe um dia, né? Presencialmente. Será um prazer.
Eu já Falei, vejo a hora da gente se encontrar com um café presencial. vixe, eu falei assim, olha, o dia que eu saí, eu falei pro pessoal de casa, ó, o dia que passar tudo isso, eu vou ficar uns 3 meses sem aparecer em casa, ficar viajando o tempo todo, fazendo parada aqui, ali, ali, lá. Exatamente. E aí tem como não abençoar esse momento de dor? Infelizmente, está doído para muita gente. Mas a gente precisa ter olhos de ver, Aloysio. Como que é rico a gente perceber cada oportunidade que esse momento nos ofertou, né? Inclusive essa, nós estamos Exatamente. agora. Ô, Dora, nós estamos já com 1 hora de live, né? E o Instagram dá um pouquinho a mais pra gente, mas como a gente, né, também não quero ser descaridoso com você, tem aí umas crianças alegres, saltitantes para você brincar. Essa é uma criança de botar para dormir. Então, eu queria agradecer imensamente em nome da equipe do Encontro Espírita, agradecer em meu nome, principalmente, nessa oportunidade ímpar, né, de estarmos aqui, nós dois aqui, e mais esses amigos queridos do coração que estão junto com a gente, e a espiritualidade, sem sombra de dúvida, né? Queria agradecer imensamente a você, deixar você, então, para as suas considerações finais, e se eu puder fazer a prece de encerramento para a gente. Com certeza. Voltando ao tema do livro, né, que é coragem, tudo isso mexe muito com a gente e deixa a gente com muito medo. Poxa, como não ter medo de um diagnóstico? Como não ter medo de uma notícia ruim? Como não ter medo de não ser aceito porque o meu corpo não atende às exigências da sociedade? A gente tem medo, a gente é inseguro, a gente não se ama o suficiente ainda, né? Nossa fé ainda é vacilante. E aí vem esse livro incitando a coragem. E tem uma música do Alan Filho que fala sobre isso e que é belíssima. E ela diz assim: vai e descobre caminhos por entre sementes de luz banhadas de amor. E em paz seguem passos de fé sobre as pedras pontudas da dor. Suave lição. Vai, começa com o dia que se inicia a cada manhã. Vai em busca da luta mais justa, sentir-se capaz de seguir. Não há como falar de coragem sem se aceitar a existência do medo. Vai, que a vida não surgiu para ser um eterno segredo de Deus. E aí ele fala assim: sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus, sou mais eu, sou mais Deus. Toda vez que a gente sentir medo, toda vez que eu sinto medo, eu sinto muito medo, muito medo. Eu lembro que Ele está ali o tempo todo pela gente. Ele nos dá exatamente o que a gente precisa. Sou mais Deus do que as ondas de medo que tentam abalar o coração da gente, né? Nessa época de tanto medo e tanta insegurança. Sejamos mais Deus, sempre. Vamos orar? Vamos lá. Vamos agradecer a Deus nesse momento pela sua oportunidade tão maravilhosa. Muitas vezes, Senhor, nós nos unimos para refletir e não dizemos nada daquilo que a gente preparou, porque as ideias mudam, nós somos intuídos de forma diferente, nós percebemos que nós ajudamos enquanto estamos sendo ajudados. Quanto medo, Senhor, quanto medo que ronda os nossos corações. Mas estar aqui, estar em prece, nos fortalece, nos levanta, nos encoraja, nos ajuda a abençoar até mesmo o dia difícil, a semana complicada, a dor que parece não ter fim. Que esta seja mais uma oportunidade de reflexão para todos nós, que saiamos dela mais fortalecidos.
encorajados e abençoando. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Gratidão mesmo, inclusive, por essa canção no final, né? Isso aí fechou com chave de ouro a nossa live. Dora. Está nos meus planos de encarnação aprender a tocar violão. Quem sabe em algum Cantar momento... você já sabe, agora já está a um passinho só. Isso aí. Obrigada, Luiz. Obrigada a todos os amigos. Muito bom estar com vocês. Eu que agradeço no meu nome, em nome da equipe do Encontro Espírita. E volte mais vezes com a gente, vai ser uma honra e um prazer, tá bom? Uma boa noite, Jesus te abençoe e abençoe o coração de todos nós. Tchau, gente.